Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, boa noite. Obrigada por vocês estarem participando desse webinar com a gente. A ideia hoje aqui é falar de algumas ferramentas que podem facilitar o dia a dia dos assessores de imprensa. Eu vou me apresentar, eu também já fui assessora, trabalhei por 5 anos nessa área e hoje eu estou aqui à frente do comercial na Newin, mas trabalhando com uma ferramenta que também é feita aí para facilitar o dia a dia de vocês. Estou com um delay aqui no meu celular, mas eu vou eliminar aqui para vocês, para a gente poder falar. Só um minutinho. A ideia hoje aqui é falar de algumas ferramentas. Opa! Pronto. Quando a gente desenvolveu esse webinar, a gente pensou em algumas ferramentas bastante simples, mas que às vezes algumas pessoas não conhecem, e o ideal aqui, o interesse, né, que a gente tem, é de compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, nas trocas de experiências com outras pessoas. Então também, se vocês tiverem sugestões, dicas que vocês queiram dar e que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade. Se vocês tiverem qualquer pergunta ao longo do webinar, vocês podem deixar as perguntas de vocês aí nos comentários, e aí a gente vai respondendo, vai conversando aqui, e eu vou passar um pouquinho para vocês aqui dessas ferramentas que a gente escolheu para esse dia de hoje no nosso webinar, tá? E aí no final a gente tira dúvidas e também bate um papo um pouco melhor. Espero que vocês gostem e a gente vai conversando aqui ao longo do tempo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, onde a gente fez uma apresentação e separou aqui esses conteúdos para poder mostrar para vocês. Então, a primeira informação aqui que eu quero dar para vocês é um pouquinho sobre mim, sobre o que eu faço. Eu já falei aqui no início, né? Eu sou formada em jornalismo pela Metodista, meu primeiro trabalho foi na área de assessoria, foi muito interessante, passei por vários clientes de vários portes, fiz gestão de crise, tudo que uma assessoria oferece, né, num momento um pouco mais, menos digital do que o que a gente tem hoje, né, eu trabalhei em assessoria até 2012, a gente estava começando ainda no mercado digital, depois eu fui trabalhar com ferramentas voltadas para esse público, mas aí na parte comercial, desenvolvendo novas habilidades. Hoje eu estou fazendo um MBA em gestão de negócios também, para poder aprimorar um pouco essa parte, né? Porque afinal a faculdade de jornalismo ela não traz para a gente essa bagagem que a gente vai acabando adquirindo aí no dia a dia no comercial. A primeira ferramenta que a gente pensou é uma ferramenta para auxiliar na confecção de relatórios. Eu sei que fazer relatório para o cliente, para uma ação determinada, relatório mensal, relatório quinzenal, ou às vezes os clientes nos pedem alguns relatórios também para mostrar internamente ou para tratar da efetividade da assessoria de imprensa dentro de um negócio, né? Então saindo do campo assessoria, indo para a empresa e como é que isso reverbera. Então a gente pensou em como é que vocês podem criar relatórios melhores. E aí, para isso, a gente traz uma sugestão aqui, que é o Coverage Book. O Coverage Book, ele é uma ferramenta paga hoje, tá? Mas é uma ferramenta que esteticamente constrói templates muito legais, bem profissionais e que dão, assim, uma outra cara, para fugir um pouco daquela questão do Excel, dos gráficos, que a gente costuma fazer e do PowerPoint, que são as ferramentas que a gente tem. Ele tem um custo, né? Tem vários planos que vocês podem dar uma olhadinha depois, a gente vai deixar esse material disponível para vocês, mas aqui já tem o site também, o conteúdo está em inglês, mas é bastante tranquilo. Eles oferecem uma demonstração, então de repente é interessante conhecer para você desenvolver um template parecido ou que seja legal, para sair um pouco desse senso comum que é a gente de repente criar um PowerPoint com gráficos, uma análise quantitativa, uma análise qualitativa. Aqui você escolhe campos que você quer inserir, você escolhe dados que você quer inserir, de que forma que eles podem aparecer para o seu cliente. E aí dá para customizar de uma maneira bastante legal, aí, dependendo do perfil do cliente, para a ação que você está fazendo e também do tempo que você tem. É uma ferramenta para diminuir o tempo quando a gente fala em relatórios, trazer um pouco mais de efetividade, eficiência, né, para essa construção de relatórios, fazendo algo bastante profissional. Tá? O Coverage Book é uma ferramenta que dá um ar muito profissional para os templates. Depois a gente pensando no disparo de releases, hoje existem N ferramentas, a maioria delas são pagas, né? Mas aqui a gente pensou no disparo de release também, com duas ferramentas gratuitas, talvez alguns de vocês já conheçam, e até se vocês tiverem outras, vocês podem trazer para a gente também, que são o BrandPress e o Difundir.
Na verdade, são duas plataformas web que permitem que vocês postem os releases de vocês, deixem os contatos também e possam ir acompanhando os acessos que esse press release teve. Essas ferramentas também podem ser assinadas por jornalistas que têm interesse em receber um determinado conteúdo das suas editorias. Então, é mais uma forma de vocês alavancarem os press releases. Eu sei que para alguns clientes é mais complicado de conseguir publicações, de alavancar o conteúdo na própria web também. Então, essas duas plataformas podem dar uma ajuda para vocês e elas são gratuitas, como eu falei. Então, dá para postar os releases ali e ir utilizando o próprio link ali para fomentar algo dentro da web também, tá? A gente deixou os links aqui para vocês. Depois a gente pensou também na audiência dos veículos, né? Hoje a gente tem uma presença forte da web, a gente tem muitos websites com grande relevância, seja para clientes mais segmentados ou para clientes de um modo geral, né? As redações elas vêm fechando, elas vêm enxugando os seus corpos aí de jornalistas cada vez mais, e a web ganhou um destaque muito importante dentro do cenário de assessoria de imprensa. Então, como é que você mostra para o seu cliente a relevância daquela publicação, a relevância daquele website dentro de um contexto de clipping? Já falando um pouco de clipping para vocês, né? Então, aqui eu separei uma ferramenta gratuita, que é o State Show, tá? O que ele faz? Ele traz para vocês a audiência do veículo. Não é a audiência da notícia vinculada para o seu cliente, tá? Mas ali ele já consegue ter uma ideia muito boa do alcance daquele conteúdo. Então, quantos page views aquela página tem por dia, né? Quantas visualizações diárias e também quantos visitantes únicos. Então, a partir disso, quando a gente for montar um relatório, quando vocês forem montar um relatório para eles, é interessante também colocar qual foi a audiência, o alcance daquele press release dentro daquele veículo. É claro que é importante, né, deixar claro para os clientes que não significa que porque o site tem X de page views ou X de visitantes únicos, todo mundo que acessou aquele site viu o conteúdo dele publicado ali ou acessou a notícia dele. Essa informação é mais para dar um norte, né, sobre o alcance, a possibilidade de alcance que vocês têm quando publicam um conteúdo de vocês em determinados websites. Aqui no Stat Show, a gente vai ter conteúdos para a maioria dos websites com informação do Alexa, né? Tem várias informações que a gente separou até aqui ao lado também para vocês. Elas estão em inglês também, mas é bem tranquilo de traduzir isso para o português e passar para o cliente. Então, vocês vão ganhar aí algumas informações, alguns dados para poder acrescentar a esse relatório, caso ele seja um relatório manual. E se for um relatório, por exemplo, no Covered Book, que aí vocês vão ter o template, vocês também podem selecionar o tipo de informação que vocês querem colocar. Então, fica bem tranquilo, é bem fácil de manusear essa informação e de trazer um elemento novo, se hoje vocês não utilizam essa questão da audiência para os veículos online, de trazer um elemento novo para esse relatório mensal, quinzenal, dependendo aí da periodicidade que vocês costumam entregar para os clientes. Depois, uma outra ferramenta que eu conheci não faz tanto tempo, vim trabalhar aqui na New e conhecer essa ferramenta. É uma ferramenta que tira prints de qualidade, prints muito bem feitos, porque em alguns casos a gente precisa mandar prints, especialmente se a gente estiver falando do conteúdo online. Então, para que você não perca aquele conteúdo, que depois de um determinado tempo o website pode tirá-lo do ar, você já dá um print, já salva aquela imagem em JPEG, e aí a título também de construção de relatório, você já tem aquele conteúdo para poder encaminhar para o cliente. Então, aqui é o Awesome Screenshot, é uma ferramenta que é um plugin, na verdade. Então, quem usa o Gmail, quem usa o Google, é bem tranquilo. Senão, você vai ter que instalar esse plugin no Firefox ou em outro navegador que você utilize, mas também não tem problema nenhum. Ele é compatível, tá, com outros navegadores também. Então, ele é um plugin também gratuito, que vai servir para fazer os prints. Pode fazer print de página inteira, que geralmente a gente tem alguma dificuldade, tem que ficar tentando montar a imagem. Ele faz prints de página inteira, ele deixa você selecionar a área que você quer fazer o print, depois ele te permite ainda fazer uma nova edição. Então, você pode colocar textos nesse print, você pode recortá-lo novamente, para que ele fique aí um pouco mais profissional na hora de você apresentar para o seu cliente.
Depois a gente tem um outro artifício aqui, dois na verdade, que a gente usa bastante aqui na empresa e nos ajudam bastante no dia a dia também, que são a confirmação de leitura e a localização de contatos no LinkedIn. Então, para isso a gente separou duas ferramentas aqui, uma é o MailTrack, que também é um plugin, também é gratuito, então vocês podem usar em qualquer navegador de internet que vocês tenham hoje, tá? No Gmail, ele já se acopla ao teu e-mail no final ali da sua assinatura, você pode ocultá-lo ou não, aí depende do que você quiser. E o que ele traz para você? Exatamente o momento em que a pessoa leu o seu conteúdo, não apenas que ela recebeu, tá? Então, você tem ali exatamente a data e o horário, e se tiver mais de um destinatário na mensagem, ela também mostra quem são as pessoas que leram. Isso na hora do follow-up pode ajudar bastante vocês, né? Porque a gente encaminha um press release, uma sugestão de pauta, e por vezes o jornalista diz que não recebeu. Não que isso vá mudar a resposta dele, né? Se ele recebeu ou não, mas para você vai ter a certeza ou vai te garantir que aquele conteúdo chegou. Se o e-mail estiver errado, obviamente o e-mail vai voltar para você e a ferramenta não vai acabar não funcionando, mas se o e-mail estiver correto, ele vai trazer uma confirmação de leitura que não é solicitada a quem está recebendo, e esse é o grande interessante, a coisa mais interessante dessa ferramenta. Por vezes, quando você manda um e-mail e pede confirmação de leitura, às vezes as pessoas não gostam muito de dar ali, que é confirmar que elas leram, porque o telefone pode tocar naquele exato momento, né, quando a gente fala do follow-up. Mas nesse caso aqui, vocês têm como, de repente, estar enviando algumas sugestões de pauta e, ao mesmo tempo, estar olhando ali quem é que está olhando, quem já recebeu. Se for de fazer um contato imediato, já dá para fazer, se não, aguardar um pouquinho, mas vocês vão ter a certeza de que o conteúdo chegou. Então, é um garantidor aí de que o conteúdo foi enviado de fato e que a pessoa leu ou não leu, tá? Quando não lê, ele não marca que a pessoa leu também. Depois a gente tem o Rapportive, que é um localizador de contatos no LinkedIn. Ele também é um plugin gratuito. Para o Gmail ele funciona super bem, mas para os outros navegadores é tranquilo de instalá-lo. Ele ajuda no seguinte sentido: independentemente de qual é o e-mail para quem você está enviando, né, o remetente, o destinatário desse e-mail, desculpa, ele vai te mostrar a conta do LinkedIn dessa pessoa, quem são os amigos em comum que vocês têm, qual é o grau, né, de conhecimento que vocês têm. Isso, sem dúvida, pode ajudar para uma conversa inicial ou para o rapport, que é muito comum aqui na linguagem de vendas, né? Que é aquele quebrar o gelo ali numa primeira conversa. Então, no caso também de uma sugestão de pauta, ele funciona super bem porque, de repente, é uma pessoa que você tem em comum na sua rede com uma outra pessoa ou alguém com quem você já trabalhou. Então, você consegue visualizar ali no plugin qual que é a tua relação com aquela pessoa. E ainda, se você não tiver relação nenhuma, ele permite que você adicione essa pessoa à sua rede, né? Enviando o convite para ela imediatamente por ali. Então, é uma forma de, ao mesmo tempo, você saber um pouco mais da pessoa, expandir a sua rede de contatos também, se for interessante. No caso de uma construção de e-mail, ou mesmo da construção do relacionamento, que é bem importante dentro da assessoria, né, e do que vocês vão fazer no dia a dia. A gente deixou uma última ferramenta aqui para otimização do tempo, que é o Harvest. Ele é uma ferramenta paga também, é uma ferramenta em dólar, tá? Assim como a primeira que eu mostrei para vocês, que é o Covered Book, e ele serve para vocês verificarem o tempo de um projeto, dedicado a um projeto, né? Então, vocês podem colocar um projeto ali, pode ser, de repente, pensando no universo de assessoria, ele não serve só para esse universo, tá? Uma ferramenta que pode ser utilizada em outros também, mas ele vai te ajudar na gestão do tempo, à medida em que você vai poder colocar ali o projeto como um todo, quais são as etapas que você precisa percorrer para executar esse projeto até o final, quanto tempo você estima que vai levar em cada etapa, para que você também acompanhe o seu processo e saiba se você está seguindo dentro do planejado, senão você pode também replanejar. Então, dentro de uma agência, especialmente para quem tem atendimento de múltiplas contas, que é muito comum hoje, né? Então, você tem mais de um cliente para atender, mais de uma demanda, planejamento para fazer, tem follow-up, tem uma série de atividades. Então, você planeja tudo isso, deixa lá no Harvest e vai acompanhando aquilo de modo a otimizar as suas tarefas e o tempo que você vai fazer. Ele também permite uma degustação, então é possível fazer um teste gratuito para que vocês possam conhecer um pouco melhor e saber se realmente pode trazer alguma agilidade para as atividades que vocês já têm hoje, que vocês já desenvolvem aí na agência. Agora eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta voltada especificamente para o monitoramento de notícias, tá? Que é o Newsstream, a plataforma que a gente comercializa aqui na Newin.
Ela é uma ferramenta que traz conteúdo impresso online. A gente hoje tem um mailing com conteúdo nacional e internacional. E ela foi uma ferramenta pensada para facilitar o processo de clipagem. Então, eu sei que muitas vezes a gente acaba buscando, né, as matérias dos nossos clientes no Google, que é o canal mais direto e mais comum, ou mesmo fazendo assinaturas de jornais, de revistas, comprando essa mídia, fazendo um processo de escaneamento. Então, tudo isso torna essa questão da clipagem um pouco mais trabalhosa, um pouco mais demorada, né? O NewsStream é uma ferramenta que faz esse monitoramento em tempo real, então traz os resultados para vocês por meio de palavras-chave, e aí vocês conseguem, inclusive, fazer buscas retroativas também, buscas por mais de uma palavra-chave. Tem uma série de funcionalidades hoje que permitem facilitar esse trabalho de clipping. Então, hoje tem a busca na própria plataforma, uma busca manual, onde você insere suas palavras-chave, localiza as matérias do seu cliente e cria a sua newsletter. Você pode ter uma newsletter automática que você recebe diariamente no seu e-mail, com os resultados das matérias localizadas para os seus clientes. E você pode também fazer o envio desses conteúdos pela própria plataforma e ter alertas de notícias que vão te mostrar quando tem novas notícias para os clientes. Então, foi uma plataforma totalmente pensada na assessoria e nesse trabalho de clipping diário, como eu falei, tentando diminuir esse tempo, né, e trazendo também um custo-benefício interessante para a agência, porque a gente não cobra por palavras-chave, nem por clientes, mas a gente trabalha com um sistema de buscas, então vai depender muito dos resultados que você localiza na nossa plataforma e também de quantos são esses resultados. Você é quem define a periodicidade de acesso, define também quais clientes você quer inserir, pode modificar as palavras-chave a qualquer tempo. Então, ela traz uma série de benefícios nesse sentido para que o trabalho de clipping seja mais interessante. Bom, a gente pensou, né, para o dia de hoje, numa condição especial para quem tiver interesse em assinar, conhecer um pouco mais também do NewsStream. Eu vou abrir aqui para a gente conversar, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, quiser falar sobre elas, eu vou voltar aqui a minha webcam, tá? A gente pode conversar um pouco melhor, mas a nossa ideia foi, pensando no cenário, pensando no dia a dia das assessorias, dos assessores que cada vez mais aí estão com acúmulo de tarefas, com acúmulo de clientes, tem que dar conta dessa demanda, trazer algumas ferramentas que, se implementadas no dia a dia, podem isso, por enquanto. Caiu a conexão, acho que agora voltou. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só pegar. Tá. Tem uma pergunta do Leandro, né, do Leandro Sobral, sobre quantos veículos o NewsStream monitora e se inclui blogs também. Então, hoje o NewsStream tem uma base de mais de 500 mil mídias, tá? E essas mídias são as mídias online, inclui blogs e sites, e as mídias impressas. Hoje as mídias impressas, como a gente monitora? A gente monitora as mídias impressas que possuem uma versão digitalizada. Então, as mídias que só circulam em papel, hoje a gente não monitora, dado que a ferramenta é 100% automática, então não tem pessoas envolvidas nesse processo. A gente tem tudo automatizado. No nosso mailing de impressos, hoje a gente está com mais ou menos 1.500 veículos, entre jornais e revistas, tá? A gente também monitora as revistas. E como eu falei no início, a gente tem também o conteúdo internacional. Então, para clientes internacionais, com atuação Latam, ou mesmo fora Brasil, Europa, Estados Unidos, também a gente tem uma cobertura para eles. Seria isso. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Tá. A Cristiane Rothstein, espero que eu tenha falado o seu sobrenome certo, Cristiane, está perguntando um exemplo de custo do NewsStream.
Como eu falei para vocês, o Newsstream ele trabalha com uma cobrança por buscas, né? E o que é que são essas buscas? A gente considera uma busca realizada na plataforma a cada 10 notícias que são exibidas para os clientes de vocês. Então, se o teu cliente tem 30 notícias dentro daquele dia ou de um determinado período que você está buscando, a gente vai considerar que você vai fazer 3 buscas na nossa plataforma. O valor do Newsstream hoje ele começa em R$360, que é a primeira faixa de valores, tá? Como eu falei no início, a gente tem uma condição especial para os participantes do webinar. A gente vai conceder, quem tiver interesse, obviamente, de conhecer um pouco mais e quem sabe vir a assinar a plataforma, a gente vai oferecer um desconto de R$60 para essa primeira faixa, então ela sai a R$300 por mês, tá? Falando, como é uma linguagem um pouco diferente do que a gente está habituado a falar, né? As clipadoras falam em palavras-chave, tem outras empresas que falam em clientes, enfim, cada um tem uma nomenclatura e uma forma de fazer a cobrança. No nosso caso, essa cobrança está baseada nos resultados que vocês vão encontrar na nossa plataforma. Então, esse exemplo que eu dei no início, né? Então, se o seu cliente tem 30 notícias, você vai fazer 3 buscas ali na plataforma. Vendo a plataforma pessoalmente, isso fica muito mais claro para vocês, tá? Mas esse custo, se a gente for comparar, né, com assinatura de jornais, de revistas, e mesmo com o tempo, acho que o tempo é o principal medidor. O tempo em que a gente perde fazendo clipping no Google, o Google tem regras de indexação de conteúdo, né? Então nem tudo ele traz. Então se for um blog muito específico, ou muito pequeno, ou um website muito específico, pode ser que você não encontre isso via Google, então aí você precisa ou acessar o site diretamente, e muitas vezes você acaba perdendo conteúdo. No nosso caso, a gente não trabalha com nenhuma regra de indexação, sim com veículos que estão no nosso mailing. Então, um cliente que tem uma necessidade específica de um segmento de TI, farmácia, beleza, saúde ou estética, ele pode inserir mídia no nosso mailing hoje, isso sem custo nenhum, para que ele seja plenamente atendido quando ele for realizar uma busca, né? Grande parte das pessoas que fazem o comparativo entre o Newsstream e o Google veem que esse critério de relevância do Google acaba tirando, né, eliminando muitas mídias do caminho. No nosso caso, não. Então, a mídia estando no nosso mailing, o cliente consegue localizar esse conteúdo independente do tamanho do site, da quantidade de acessos que esse site tem, se ele está bem posicionado ou não está, tá? Bom, se ninguém tem mais uma pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês, que eu queria saber hoje como é que vocês fazem esse monitoramento e também se vocês têm alguma dica para compartilhar com a gente aqui. A gente falou bastante de follow-up, de relatório, do próprio monitoramento, né? Mas é sempre bom a gente agregar mais conhecimento e trazer mais coisa para a rede em que a gente está inserido. Então, se vocês quiserem comentar, trazer aí nos comentários de vocês como é que vocês estão fazendo hoje esse monitoramento de vocês e também se vocês têm alguma outra ferramenta que vocês usam e que aí no dia a dia tem facilitado o trabalho de vocês. Tá, enquanto vocês vão pensando para a gente conversar, eu recebi uma pergunta aqui do Alan Vilaça. Ele está perguntando se o Newsstream consegue alcançar sites fora da base e sem o RSS como feed. Hoje a nossa coleta para os sites online, né? Coleta a gente chama essa busca do conteúdo diretamente no seu website e disponibilização no nosso banco de dados. Então, não é como se você acessasse, que é como acontece no Google, né? Não é como se você acessasse a nossa plataforma e a nossa plataforma ainda fosse buscar esse conteúdo para disponibilizar para você. Ao contrário, a gente coleta esse conteúdo em tempo real, diretamente do site e disponibiliza para você na nossa interface. Então, mesmo que o website não tenha um feed de RSS com notícias, mas que ele tenha conteúdo noticioso dentro da sua interface, a gente vai coletar. Quando ele tem um RSS feed, acaba sendo mais fácil essa coleta, porque a gente já tem um canal bastante indicado para coletar o conteúdo. Quando ele não tem, a gente hoje só trabalha com sites que têm conteúdo noticioso, né? Então, um site que não tenha conteúdo noticioso ou que só divulgue imagens, por exemplo, um Fotolog, né? Que é uma coisa meio antiga, mas algumas pessoas ainda usam.
A gente não consegue inserir no nosso mailing porque a gente só trabalha com palavras-chave, nós não lemos imagens, tá? Mas essa questão de blogs que não tem um RSS feed, a gente consegue trazer. E tudo que está fora da nossa base, ou seja, a gente tem esse mailing atual com mais de 500 mil mídias, né? Mas digamos que o teu cliente é um cliente de logística e aí tem 50 websites de logística que são muito importantes e que você sabe que sempre saem para o seu cliente. O que a gente costuma fazer? A gente costuma oferecer para o cliente a possibilidade de ele checar o nosso mailing para saber se essas mídias já estão inseridas. Caso elas já estejam, tá tranquilo, a gente não tem nenhum trabalho aparente a fazer. Caso elas não estejam, a gente acaba inserindo essas mídias no nosso mailing, tá? Para que o cliente já conte com elas ao iniciar o trabalho. No decorrer do trabalho, podem surgir novos sites, novos blogs, e aí a gente trabalha com essa inserção, como eu falei, sem nenhum custo adicional. Então, à medida em que existam novos canais da web e que você precise deles, a gente tem um canal hoje dedicado só para fazer isso e para fazer de forma automática. Então, você faz essa solicitação, recebe nosso retorno de que a gente já está trabalhando nela e em seguida você já fica sabendo de que esse veículo está fazendo parte do nosso mailing. Então, você consegue acompanhar isso bem, né, para que o conteúdo esteja lá. Então, a gente hoje só coleta conteúdo de websites que estejam na nossa base. Então, para que eles estejam, o cliente tem que nos indicar e a gente acaba fazendo essa inserção de forma gratuita. Tá, eu recebi uma outra pergunta aqui do Charles Barizon Freitas Rodrigues, né? Perguntando como é que a gente trabalha com as redes sociais, com as respostas em relação ao grupo, críticas ou sugestões. Pelo que eu entendi aqui na sua pergunta, Charles, se eu estiver errada, você pergunta sobre nós enquanto assessoria, né? Na verdade, nós não somos uma assessoria de imprensa, tá? E a gente também não presta esse serviço. Hoje a gente tem a nossa página no blog, né, o nosso perfil no Facebook, desculpa. A gente também tem o blog, que é o blog do assessor de imprensa, que é o assessordeimprensa.com.br, onde a gente traz diversos temas sobre o universo do assessor de imprensa, comunicação, marketing e digital. No nosso caso, as interações que a gente tem com o nosso público e as respostas que a gente dá também dependem muito do perfil da pergunta da pessoa, né? O interessante dentro de redes sociais é que a gente está disposto a interagir com as pessoas aqui e a gente tem que estar disposto tanto para a crítica quanto para o lado positivo da coisa. Então, a gente ainda não recebeu nenhuma crítica ou algo do gênero nos nossos canais, seja o blog, seja a nossa página no Facebook, mas se nós recebermos, a gente tem que tratar isso de forma individualizada, né? Porque é uma crítica da pessoa ou da empresa da pessoa, temos que averiguar o que aconteceu e encaminhar da melhor maneira possível. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, caso eu não tenha respondido, é só você comentar de novo. Alan Vilaça está perguntando sobre a questão do preço, né? Alan, hoje a gente não tem aqui um link para te passar com os valores, tá? Mas, se você quiser mais detalhes, eu vou deixar o meu contato no final do nosso webinar. Você pode me mandar um e-mail e eu passo para você os nossos valores. A gente também oferece um teste gratuito, tá, pessoal? Então, esse teste é feito por 5 dias, onde vocês podem monitorar os clientes que vocês precisarem dentro da plataforma, usando todas as funcionalidades que ela tem, que eu comentei brevemente aqui. Para isso, a gente faz uma pequena demonstração da plataforma para que quando você vai fazer o teste, você consiga extrair o máximo de conteúdo possível. Então, se for para fazer buscas retroativas, que você faça. A ferramenta é bastante didática, bastante tranquila de operar nesse aspecto. Todo mundo brinca, né? Quem mexe no Google consegue mexer nessa plataforma, então é todo mundo mesmo, é bem tranquilo de mexer. Mas a gente oferece essa demonstração só para mostrar onde é que está cada campo ali, tá? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, fazer esse teste também, até porque a gente precisa saber se a ferramenta de repente se enquadra dentro da nossa realidade, do que a gente já desenvolve na agência hoje. Então tem agências onde o próprio assessor é quem faz o clipping, outras você tem pessoas especializadas ali ou que estão destinadas a fazerem o clipping também. Então depende bastante da realidade de cada um. Mas a gente oferece um trial gratuito para vocês. Esse trial vocês podem solicitar pelo nosso site também, que é o newin.com, ou podem encaminhar um e-mail para mim,
O meu e-mail é o richelle@newin.com, mas a gente vai deixar aqui no final. Vamos deixar também os nossos telefones. A gente está aqui em São Paulo, capital. Também podemos marcar um café, conversar um pouco mais, caso vocês tenham interesse, tá? Mas é bem, bem tranquilo, assim. Tá. Bom, estão me perguntando aqui duas coisas. A diferença entre tá, do Newsstream para outras ferramentas de monitoramento online ou plataformas, eu vou explicar. E a outra pergunta é sobre o Google Alerts e o Bing também, que ela vem do Eduardo Siqueira. Então, vou começar por essa aqui. O Google Alerts, né? Primeiro vamos falar do Google, que é o que eu sempre explico para todos os clientes, né? O Google ele é um buscador de conteúdo, ele não é um buscador de notícias. Mas pensando em atender essa classe de notícias, inclusive, o Google criou aí o Google Alertas, onde você pode monitorar diversos temas e diversos conteúdos. Assim como o Google, como plataforma, o Google Alerts, ele também está sujeito às regras do Google, né, que também mudam o tempo todo, as regras de conteúdo. Então, como é que o Google considera a relevância de um conteúdo? Ele tem uma série de parâmetros para isso, e é por isso que algumas notícias aparecem no Google e outras não. O mesmo vale para o Google Alertas, tá? Só que o Google Alertas é uma ferramenta onde eles têm investido um pouco mais, porque você pega um nicho bastante específico, então são pessoas que vão criar esses alertas diários, semanais, mensais, enfim, com a periodicidade que eles quiserem, para que eles possam obter esses conteúdos que eles tenham. Porém, esses conteúdos, eles continuam sujeitos às regras de relevância do Google. Então, nem tudo vocês vão encontrar, mas o Google Alertas, hoje, ele é um pouquinho mais efetivo, se a gente estiver falando do monitoramento, do que você abrir o Google e fazer uma busca lá. Outra coisa é a questão das palavras-chave, né? O Google é um site de busca, então é preciso também que você trabalhe as palavras-chave que você vai colocar ali, os temas que você vai procurar. Então, muitos clientes que chegam para nós hoje, eles já até vêm assim com alguns comandos, algumas coisas que eles sabem fazer, porque aprenderam do Google. Então, o interessante é, se vocês fazem essa busca manual, vocês pesquisem um pouco sobre como é que a gente constrói ali no Google, né? Formas de busca para que o resultado seja melhor. O resultado no Google ele também é pautado em palavras-chave, assim como o Newsstream aqui, e existem formas e formas de você trazer um conteúdo em detrimento do outro, trazer apenas aquela palavra-chave, enfim, tem uma série de coisas que podem ajudar, algumas dicas, depois a gente até pode pensar num webinar sobre isso, né? Dicas de como construir umas buscas interessantes para retornar mais resultado no Google, mas todos eles, as formas de busca de conteúdo no Google, elas estão sujeitas às regras do Google. Então, há períodos em que vocês vão achar mais conteúdo, há períodos em que vocês vão achar menos, porque essas regras sempre vão mudando e o Google não vai exibir tudo para vocês. Então, às vezes você tem que percorrer aí 10, 20 páginas para poder achar algum conteúdo por conta desses critérios de relevância. A outra pergunta foi sobre a diferença, né, do Newsstream para outras plataformas. As outras plataformas de monitoramento, plataformas online que eu digo, né, não de monitoramento online, mas as plataformas online que eu conheço, elas hoje não trazem o monitoramento do impresso. Então, a maioria delas consegue fazer uma boa varredura de online, embora a gente tenha um mailing bastante vasto hoje, mas aí ficam devendo nessa questão do impresso. Então, você acaba tendo que complementar, caso o teu cliente ou os seus clientes tenham essa penetração grande no impresso, você acaba tendo que complementar isso fazendo assinatura desses veículos ou comprando esses veículos em banca, tendo ali um suporte do online que acaba te poupando um tempo de Google ou de fazer essas varreduras constantes aí para saber o que tem de conteúdo dos seus clientes na web, eles acabam conseguindo sanar bem essa parte do online, dependendo do segmento do cliente também, né? Agora, no impresso, eles ficam devendo. Hoje, as mídias impressas, elas são minoria, mas elas ainda são muito importantes dentro do contexto jornalístico, especialmente para alguns clientes de alguns segmentos, né? Então, não é tão fácil hoje você conseguir emplacar uma pauta no impresso. O espaço está cada vez mais disputado e cada vez menor. Quando você consegue, poxa, é super interessante que você consiga compartilhar com o teu cliente aquele resultado do seu trabalho, para que ele veja também a importância do trabalho de assessoria de imprensa.
Bom, não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para a gente no webinar, mas eu vou aproveitar aqui para compartilhar com vocês os nossos contatos. Depois, todo mundo que entrou no webinar também vai conseguir ter acesso a esse material que a gente vai disponibilizar, então vocês vão poder rever esse conteúdo, tá? Caso vocês tenham interesse ou caso vocês fiquem com alguma dúvida. Então a gente vai deixar aqui o endereço da nossa fanpage, que é o blog do assessor de imprensa, o nosso blog também, tá? Onde a gente produz conteúdos semanais aí, então sempre trazendo novidades da área de gestão, de assessoria, e a gente não fala só de monitoramento lá, tá? Então podem acessar sem medo. A gente fala bastante sobre gestão, sobre o atendimento em si, sobre como é que você faz contratação, como fazer o teu preço de assessoria, tem uma série de temas lá que a gente aborda, a gente faz os e-books também, tem diagnóstico para você saber se você está fazendo monitoramento da melhor maneira hoje, ou como é que você pode melhorar isso. Então, no nosso site, quem quiser, quem tiver interesse, pode solicitar um trial, tá? Para nós, a gente faz o contato com vocês. No contato é só vocês dizerem que vocês participaram do webinar, e aí a gente vai trabalhar um desconto, um preço bem bacana para vocês também poderem experimentar a plataforma durante o período de teste que a gente oferece, e se quiserem contratar, vão ter no primeiro mês um desconto bem bacana. Meu e-mail, que é o richelle@newin.com, a gente tem também o Luan, que é o editor do nosso blog e também que cuida do nosso Facebook, então o e-mail dele é o luan@newin.com. Se quiserem sugerir temas para novos webinars, tirarem dúvidas sobre esse, sugerirem coisas para o Facebook, para o próprio blog, podem falar com ele diretamente. E aqui tem o nosso telefone da Newin aqui de São Paulo, tá? É o 5081-6647. A Newin é uma empresa de Florianópolis, começou esse trabalho de monitoramento em 2011, mas a gente está com essa sede aqui em São Paulo desde 2015. Então aqui a gente tem a nossa área de relacionamento com o cliente, que é quem faz o acompanhamento no dia a dia com os nossos clientes, prospects também, e que fica tirando dúvidas, auxiliando no que for preciso. E a equipe comercial que eu lidero fica aqui também em São Paulo, tá? Então, a gente depois vai compartilhar com vocês essas informações nos comentários. Vamos também mandar para vocês por e-mail. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou alguma informação que queira obter aqui por esse canal direto, pode depois fazer o contato com a gente, tá? Por e-mail ou por telefone, ou aqui no próprio Facebook também no blog, tá? Fiquem à vontade para convidar os outros amigos de vocês, assessores, para conhecerem esse canal, participarem, sugerirem pautas também. E eu acho que por enquanto é isso. Esse foi o nosso primeiro webinar, mas a gente espera em breve fazer outros. Então, se vocês quiserem colaborar com temas que vocês acham interessantes, coisas do dia a dia de assessoria, perguntas que ninguém nunca tem coragem de fazer porque todo mundo acha que todo mundo já sabe a resposta, mandem aqui pra gente, talvez a gente também não saiba, mas a gente vai atrás pra gente poder conversar. E falar um pouquinho sobre esses temas que são tão importantes para esse trabalho que é tão difícil, né, de ser feito aí no dia a dia. Muita pressão, muita cobrança também, mas que é bastante gratificante quando a gente vê o resultado, né, e consegue medir esse resultado, apresentar para o cliente, e com isso ir conseguindo outros e novos clientes também. Então, queria agradecer a todo mundo que participou aqui do webinar e espero que a gente fique em contato de agora em diante, tá? O que vocês precisarem. Se quiserem me adicionar no LinkedIn também, Richelle Manuel, estou à disposição de todo mundo para a gente conversar no futuro, tá bom? Tchau, tchau, até mais.